Olá, este é o canal que fala sobre comunicação com impacto e posicionamento pessoal para líderes. Eu sou Lúcia Sanches e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Aqui nós falaremos sobre temas importantes e nem sempre abordados ou bem trabalhados na liderança e nos treinamentos da liderança. Aqui nós privilegiamos a prática e a reflexão para que mudanças pessoais e efetivas aconteçam e que essas mudanças sejam ferramentas para o seu crescimento profissional. Em nosso vídeo de hoje nós falaremos sobre um tema muito pouco abordado nos treinamentos sobre liderança, que é silêncio, ele não é paz. Silêncio é distância. Muita gente acredita que ficar em silêncio é uma forma de evitar conflito, gente, mas o silêncio ele não evita conflito. Ele constrói muros. E se você observar as relações, elas se rompem porque dois brigam, elas não se rompem porque duas pessoas brigam, elas se rompem quando uma das pessoas se cala. Existem dois tipos de silêncio: o silêncio que acolhe e o silêncio que pune. O silêncio, ele dói. E ele dói, gente. E daí é que vem as punições. Quando alguém, por conta do incômodo, ela ignora, né? Ela acaba te ignorando. A pessoa se afasta sem explicar. Ela para de responder às suas mensagens, os seus questionamentos, e isso dentro do ambiente profissional é extremamente danoso. Quando ela responde para você, ela responde de uma forma curta, fria, grossa. Ela evita o olho no olho e a mudança de tom durante as conversas para um tom um pouquinho mais agressivo, né? Mas a pessoa, ela não fala por quê? Porque o silêncio machucou, porque você não falou. O ser humano, ele não suporta o vazio emocional por muito tempo. Então vamos lá, vamos entender aí a diferença entre o silêncio que é saudável, né, e o silêncio que machuca. Vamos lá. O silêncio saudável é quando você faz aquela pausa consciente, aconteceu alguma coisa, você para, você pensa, você faz uma autorregulação e um preparo emocional para que você possa colocar aquilo que te incomodou para fora. Este silêncio cura, porque ele não é agressivo, né? E ele não se cala, né? Então, o silêncio, ele prepara para que você possa falar de uma forma assertiva, calma e posicionadora. Bom, já o silêncio que machuca, o que acontece é quando você foge, quando a desistência da conversa, você foge do assunto, a desistência da conversa, há uma retaliação, né, em relação àquilo que foi falado e te incomodou, e há uma manipulação e um afastamento emocional, o que é muito perigoso e muito prejudicial no ambiente organizacional. Este tipo de silêncio, que é aquele que machuca, ele não resolve, gente. Esse silêncio, ele corrói as relações dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente profissional, seja com pares, seja com equipe, seja com chefias, tá certo? Mas aí vem a pergunta, né? Por que nós preferimos o silêncio ao confronto? Porque geralmente a gente prefere ficar em silêncio. Mas por quê? Porque muitas vezes quando nós nos calamos é por proteção.
Mas a proteção, quando ela não é bem equilibrada, né, ou calibrada, ela vira uma prisão. Porque às vezes você tem sim que silenciar porque a outra pessoa está muito nervosa, está muito agressiva, o ambiente está muito tenso, então às vezes é melhor calar para que todos os ânimos né, se acalmem para depois você falar. Então aí você calibrou a sua voz, a sua posição, né? E quais são os medos que sustentam o silêncio? Né? Porque assim as pessoas não ficam em silêncio por ficar, mas porque tem medos de conflito, de rejeição, de ser mal interpretado, mal interpretada, né? Medo de parecer uma pessoa exagerada, né? Medo de perder o relacionamento, a relação boa que se tem com a equipe, com os pares, com a chefia, medo de machucar, porque se falar pode ser uma pessoa mais agressiva e pode machucar, né? Medo de não ser recebida depois ou as pessoas não entenderem exatamente a posição. Então existem uma série de fatores que fazem com que nós preferimos o silêncio, né? Porque na realidade o silêncio acaba sendo uma autodefesa. Mas embora o silêncio ele pareça seguro, né? É, ele é só uma anestesia emocional temporária. E toda anestesia tem o seu preço e nós sabemos disso. Então vamos lá. O que o seu silêncio ele comunica? Porque, gente, o silêncio ele comunica muito mais do que você imagina, né? Olha só o que o seu silêncio pode comunicar para o outro quando vocês estão, né, numa relação profissional. Eu não confio em você para te contar como eu me sinto. Não vale a pena te dizer nada. Eu não acredito que você vai me ouvir. Eu prefiro guardar do que te encarar. Eu não estou aqui com você. Quando você silencia a sua verdade, você silencia as relações. O outro, ele acaba não entendendo o que está acontecendo. O silêncio, ele faz com que muitas vezes as outras pessoas não entendem, não sabem onde pisou, não sabe como te acessar para resolver, para reparar o problema. E aos poucos, essa pessoa para de tentar, né, reatar a relação. E isso, dentro do ambiente profissional, é extremamente danoso. Então preste atenção, o silêncio parece inocente e seguro, mas ele causa muito estragos e muitas vezes isso não é falado na liderança. Esse tema ele não é abordado, né? Então vamos ver agora quais são os ciclos do afastamento, né? Como é que o afastamento ele começa a ser percebido, né? Primeiro, né? Algo machuca você, por exemplo. Aí você silencia. Aí a outra pessoa não entende que foi quem causou, né? Te fez se sentir machucada, machucado, né? Aí você se afasta. O outro também se afasta. Os dois começam a criar narrativas, né? Você de um lado, a outra pessoa, né, dentro do entendimento dela, e aí a relação vai perdendo força, a frieza vai virando um hábito e o vínculo ele se dissolve. Quem de vocês já não passou por uma situação dessa no ambiente corporativo? As relações, elas não esfriam, elas são esfriadas por nós mesmos, né? Agora, existe uma técnica para nós quebrarmos esse ciclo do silêncio. E agora é que vem a parte prática, tá? Até agora, né, nós trabalhamos as reflexões, aquilo que você tem que pensar, né? O que acontece quando você silencia, quando você não se posiciona, quando você não expõe aquilo que realmente te incomoda, tá bom? Então aqui está
algumas técnicas práticas que você pode ter aí, anotar e começar a trabalhar essas falas. Primeiro, é nomear o desconforto imediatamente. Por exemplo, eu não me senti bem com o que aconteceu, né? É simples, é verdadeiro, é sem acusação. Use sempre um tom baixo, porque o tom baixo ele abre portas. Pessoas se defendem do volume, mas elas relaxam quando há presença, quando há um tom suave na fala. Fale sobre você e não sobre o outro quando isso acontecer. Então, assim, ao invés de você dizer, você é um grosso, diga, eu me senti machucada, machucado ou machucada ou me senti incomodado quando ouvi aquele seu tom na fala. Tá? Explique a sua intenção. Eu não quero brigar, eu não quero discutir, eu não quero ter razão, eu quero que a gente se entenda. Isso desarma o outro que te agrediu, tá? Peça clareza e não confissão. Então, fale, me ajude a entender o que aconteceu. Não ataque. Convide a pessoa a conversar, a expor o porquê que ela falou com você daquela forma. Converse antes de acumular, não espere, né, que a coisa comece a crescer, crescer, crescer. Quanto mais cedo você falar, menos pesado ficará. Ofereça continuidade. Como podemos ajustar isso para nos seguirmos bem e deixarmos isso para trás? O silêncio, ele mata a conexão, mas a conversa, gente, ai, a conversa ela devolve a vida. E dentro do ambiente profissional, isso faz toda a diferença, certo? Então vamos lá agora para um exemplo real. Então vamos lá, a situação: você se magoou, né? Ou ficou nervoso, ou ficou incomodado com o comportamento de alguém, seja um par, seja uma pessoa da equipe, seja a chefia, né? A forma errada é o silêncio punitivo. Você se fecha, você fala pouco, você responde seco, você cria uma distância e o outro não entende nada, porque muitas vezes a pessoa nem percebeu que ela te incomodou, te magoou, tá? Então, utilize a forma correta, que é uma comunicação madura. Ontem eu fiquei desconfortável com a forma como a nossa conversa terminou. Nós podemos ajustar isso, vamos conversar novamente, mais calmo. Eu quero que a gente se entenda, que a gente siga bem, nós estamos na mesma organização. Desta forma, você não está brigando, você está escolhendo conexão, que é uma das situações mais importantes dentro de um ambiente profissional, a conexão, tá certo? E para encerrarmos, né? Tenha em mente que o silêncio não é paz, silêncio é ausência. A paz verdadeira, ela nasce da conversa, da coragem de ser vista, de ser visto, da disponibilidade de se estar inteiro, de se estar inteira. A presença, gente, ela aproxima. O silêncio, ele distancia. Tá certo? Guarde isso e agora eu quero fazer um convite para vocês. Se você quer aprender a comunicar com verdade, construir relações maduras, se inscreva aqui no meu canal. E eu convido você a assistir o nosso próximo vídeo com o tema Você fala, mas não se conecta. E aqui está o motivo. E eu vou te contar no nosso próximo vídeo. E eu te espero. Até lá!